Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Ao Final do Dia, comigo, Mário Amorim Lopes, aqui na Cor do Dinheiro. Hoje vamos falar sobre um tema que me parece de extrema importância, que é sobre como colocar Portugal a crescer. Estamos há mais de 20 anos estagnados, temos vários países do leste da Europa, entre outros, que nos têm ultrapassado e, portanto, em termos relativos, estamos a empobrecer. E isto, de facto, é um problema, porque não existe política redistributiva, não existe Estado Social que nos valha se não tivermos uma economia que o possa pagar. Recentemente, um partido, a Iniciativa Liberal, sugeriu baixar impostos como forma de atingir ou de promover esse crescimento económico. Porquê baixar impostos? Primeiro, para reter talento. Cada vez mais temos pessoas muito qualificadas, sobretudo jovens, que terminam os seus cursos e vão imediatamente lá para fora trabalhar. Depois, promover o investimento cá, em Portugal. Portanto, criar incentivos para que mais pessoas queiram começar as suas empresas e começar um negócio. E também para conseguirmos atrair investimento direto estrangeiro. Foi isso que a Irlanda fez quando baixou as taxas de IRS para os valores de à volta de 12%. Portanto, este é um dos caminhos para conseguirmos mais crescimento económico. Ora, os países do leste, de facto, conseguiram, mas algumas pessoas, e recordo-me em particular de uma pessoa por quem tenho, aliás, muita estima, que é o Luís Aguiar Conraria, professor de Economia na Universidade do Minho, ele disse recentemente que os países do leste têm, por regra, um nível de literacia superior ao nosso. É verdade. Se nós compararmos diretamente o nível de literacia dos portugueses com de quase todos os países do leste, a Estónia, a Lituânia, a Letónia, enfim, mesmo Polónia, vemos que o nível de literacia médio é bastante superior. E há aqui um indicador que, no caso de Portugal, é absolutamente crítico. É o número de pessoas que nem sequer têm o 12º ano. Em Portugal, mais de 50% das pessoas não têm o 12º ano. Falamos de pessoas mais velhas, é verdade, algumas das quais até já estão reformadas, e, portanto, o impacto efetivo na economia não é grande, mas, ainda assim, é um número que é bastante elevado. Ora, o que diz Luís Aguiar Conraria, entre outros, é que, de facto, quando nós nos comparamos com eles têm um nível de mais educação, têm mais literacia e, portanto, não há nada que nós possamos verdadeiramente fazer porque eles estão melhor preparados do que nós. Ora, então será esta a conclusão? Será a conclusão de que nós estamos condenados a ser pobres? Portanto, dado que temos menores níveis de literacia e que isso não se resolve de um momento para o outro, estaremos nós condenados a ser pobres? De todo. Eu discordo dessa visão e para percebermos porque é que isto não é de todo verdade, temos de perceber como é que crescem os países. Os países crescem fundamentalmente com capital para equipar os trabalhadores, tornando-os desta forma mais produtivos. E como é que surge esse capital? Bom, por acumulação e, portanto, por via investimento, nós conseguimos criar capital. Esse capital equipa os trabalhadores e os trabalhadores tornam-se muito mais produtivos. Basta pensar como é que um trabalhador há 100 anos atrás tinha de fazer contas usando um ábaco, como é que agora com um computador rapidamente faz muito mais contas do que fazia antigamente. Portanto, desta forma somos mais produtivos. Ora, para nós conseguirmos ter capital, para conseguirmos investir, temos de poupar. Outro dos fatores que explica o crescimento económico é a qualidade das instituições, entre outros fatores que têm que ver com a cultura e com as instituições. Ora, nós precisamos de instituições fortes, que não as temos, precisamos também de um Estado de Direito, precisamos de regras claras e transparentes. Portanto, tudo isto são fatores determinantes para o crescimento económico. Mas se nós tivermos isto, e portanto, se combinarmos estes fatores, só conseguimos ir até um determinado ponto. Se nós quisermos suster esse crescimento económico, ou seja, garantir que continuamos efetivamente a crescer, precisamos mais do que isso. Precisamos de capital humano. Capital humano são competências, são trabalhadores cujas competências evoluem ao longo do tempo, ou seja, vão acumulando e evoluindo essas competências. E precisamos também de inovação, e a inovação é muito explicada pela existência de capital humano, ou seja, por pessoas que vão
acumulando mais qualificações, mais competências e dessa forma vão conseguindo criar produtos mais inovadores. E, portanto, dado que o nosso capital humano é exíguo, como já vimos anteriormente, ou seja, temos apenas 50%, mais de 50% das pessoas não têm 12º ano, então será que este é o nosso fato? Sermos pobres porque não temos trabalhadores qualificados? De todo. Se há outra coisa que a literatura em crescimento económico nos diz, é que existe uma forma de nós melhorarmos as nossas competências, as nossas qualificações. E é o chamado learning by doing. Eu bem sei que em Portugal nós temos aquela ideia de que toda a gente, a única forma de nós nos tornarmos mais qualificados é através de uma licenciatura, de um mestrado, mas a verdade é que é possível também aprender fazendo. Quando alguém começa a trabalhar no setor da construção civil e é um aprendiz, ao longo da sua vida ele vai aprendendo, vai se tornando mais qualificado naquela que seja a sua arte. Quando alguém trabalha numa indústria bastante especializada, esse trabalhador, ao fim de uns anos, é capaz de saber muito mais do que um engenheiro que acabou de sair da universidade. Não estou a dizer que, pelo contrário, sou até professor universitário, que podemos substituir uns pelos outros. Estou a dizer que é possível, perfeitamente possível, colmatar aquilo que possa ser alguma falha em formação mais formal, ou seja, tirada das universidades, com a experiência prática do learning by doing. Isto não é uma opinião, isto de facto é um tema muito discutido em economia. Portanto, nós podemos aprender fazendo. Nós não precisamos que toda a gente agora, principalmente as pessoas mais idosas, já não vão a tempo de terminar o secundário ou tirar uma licenciatura. Nós não precisamos que isso aconteça para que o país possa ser mais rico. Podemos, de facto, acumular mais capital humano fazendo, através do learning by doing. E como é que nós podemos fomentar o learning by doing? Bom, investindo, criando mais empresas. Quanto mais investimento existir, quanto mais empresas tivermos, então mais oportunidades para este learning by doing. Sobretudo empresas com alta intensidade tecnológica, do setor exportador, que compitam a nível internacional. Aí ainda mais exigente o tipo de capital humano e o perfil de pessoas que as empresas procuram. Portanto, nós podemos sim melhorar o nosso capital humano. Não é necessário que todas as pessoas que agora têm 50 ou 60 anos e que não têm um curso, tenham de tirar o curso para que nós possamos ser mais prósperos. Portanto, a mensagem final que eu queria deixar é sim, nós podemos crescer mais, sim, nós podemos compensar o facto do nosso nível de literacia ser inferior ao dos outros países e, para isso, precisamos, de facto, de conseguirmos atrair capital estrangeiro, atrair pessoas, atrair talento, pessoas que queiram estar em Portugal, investir em Portugal, ter a sua vida em Portugal e não pessoas que tenham de estar continuamente à procura de um outro sítio para viver, porque Portugal não lhes dá as oportunidades, não lhes dá os salários, não lhes dá a luz ao fundo do túnel, não lhes dá sequer a possibilidade de terem ambições para um dia viverem melhor do que vivem hoje. Isto não tem de ser assim. Eu acho que é um caminho longo até conseguirmos mudar, mas essa mudança pode começar já no dia 30, depende apenas de nós. Votem bem, votem em consciência e vemos para a semana.